Olá pessoal, nós estamos vendo ácidos e bases. Na aula passada nós vimos sobre ácidos e nessa aula nós veremos sobre bases ou hidróxidos. Novamente um conceito definido, proposto por Arrhenius. São os ácidos de Arrhenius e as bases de Arrhenius. A base de Arrhenius, galera, é o seguinte: é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera com um único ânion o OH-. Esse aqui é o nosso querido Arrhenius e ele definiu a base como uma substância que vai liberar isso aqui em água. Lembra que o ácido liberava o H+, não é isso? A base vai liberar o OH-. No caso do ácido, nós tínhamos também uma outra representação do H+, um pouco mais correta, que é o H3O+. Então a ideia da base é que ela vai liberar esse íon quando você dissolve ela em água. Lembrando que as bases sofrem dissociação. Isso é uma grande diferença para os ácidos. Os ácidos sofrem ionização, como vimos na aula anterior. As bases sofrem dissociação, ok? Então vamos lá. A ideia de dissociar é apenas a ideia de separar uma coisa da outra. A ideia de ionizar é a ideia de que você recebe o próton, recebe o hidrogênio e você forma o íon a partir da adição de um hidrogênio. Então, a dissociação aqui é apenas a separação que nós veremos agora. Veja, na nossa reação de ionização, nós tínhamos isso aqui, ó. Por exemplo, HCl mais H2O, não é isso? Dando H3O mais Cl-. Essa é a nossa reação. Lembrando, o hidrogênio do ácido vai para a água e vira H3O+. Então, essa é a chamada ionização, que é a formação de um íon aqui, tá? A partir da quebra dessa ligação covalente aqui. Isso é ionização. Beleza? A gente até viu que não precisa nem pôr essa água aqui, né? Basta eu separar em H+ e Cl-. Né? É uma representação mais simples. Na dissociação das bases, nós temos o íon hidroxila, que é esse íon aqui que caracteriza as bases. Tá? Então, uma base vai ter, na maioria das vezes, o OH. Tem exceções que nós vamos ver. Quando eu tenho compostos com cadeias carbônicas e com OH, eu não tenho uma base, eu tenho um álcool, é outra história, tá? Mas por enquanto vamos olhar para cá. Veja, OH base, OH base, OH, OH. Não importa a quantidade de OH. Aqui eu tenho um OH, aqui eu tenho 2, aqui tenho 3, aqui tenho 4. E essa base, quando dissolve em água, ele definiu, libera um íon que ou ânion, né? O ânion OH-, o íon ânion OH-. Veja, dissociação é só separação. Eu separo o Na do OH-. Esse Na aqui é o Na+. A gente estudou isso porque ele doa um elétron, lembra? E fica sem nada na camada. O OH recebe esse elétron do Na, por isso que é um composto iônico, tá? Que sofre dissociação. Então, nessa separação, eu escrevo assim: NaOH dissolvido em água, coloco a água em cima da setinha, forma Na+, mais OH-. Se eu tiver mais de um OH, eu tenho a quantidade que corresponde. Então, é Ca2+, mais 2 OH-, porque são 2 OH aqui. E a carga do Ca+, corresponde à quantidade de hidroxila, de OH. Porque essa carga precisa ser equilibrada, tá? Toda carga na molécula precisa ser equilibrada, mais e menos, 2 mais, 2 vezes menos, 2 menos, entendeu? Ela precisa ser equilibrada, precisa ser igual. Positivo e negativo, nesse caso, vão ser iguais. O FeOH3, eu vou ter Fe3+, porque são 3 hidroxilas, mais 3 OH-. PbOH4, dissolvido em água, vai ser Pb4+, mais 4 OH-. Isso aqui é chamada dissociação. Quem sofre isso são as bases, liberando o íon
hidroxila, tá? As bases podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas. Eu tenho as monobases, eu tenho as dibases, tribases e tetrabases. A ideia é, monobase eu vou ter um OH só. Dibase eu vou ter, entre parênteses, geralmente vem entre parênteses, tá? 2 OH. E por aí vai. No caso aqui, ó, isso aqui é uma monobase, uma dibase, uma tribase e uma tetrabase. Quantidade de hidroxilas. Tá, pessoal? Tenho mais exemplos de dissociação aqui. Vejam só, dependendo da quantidade que eu tiver, eu tenho a quantidade de OH- que eu libero em água, tá? Essas bases podem ser classificadas quanto à força, né? Fortes são bases derivadas de metais alcalinos. Então, toda vez que eu tiver base ligada a metais alcalinos do grupo 1, né? Eu tenho uma base forte. E dos alcalinos terrosos do grupo 2, base forte. Vejam, Na do grupo 1, Ca do grupo 2, K do grupo 1, Ba do grupo 2, Li do grupo 1, Mg do grupo 2, né? Então, esses formam bases fortes. A exceção é o MgOH2, que forma uma base de moderada para fraca, né? Bases fracas são bases que se ligam aos demais cátions. Então, todas as outras são bases consideradas fracas. Quanto à solubilidade, ou seja, se ela tem facilidade de se dissolver em água, tá? Solúveis, bases derivadas de metais alcalinos e hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é o conhecido como NH4, tá? OH, muito usado em produtos de limpeza, saneantes, coisas desse tipo. As pouco solúveis são as bases derivadas de metais alcalinos terrosos, que são do grupo 2, e as insolúveis são as bases derivadas dos demais metais. Então, grupo 1, muito solúvel, grupo 2, pouco solúvel, e as demais bases dos demais metais insolúveis. Outras propriedades das bases, pessoal. O sabor ele é cáustico ou adstringente. A ideia é que você tem aquele aperto na boca. Eles falam de amarrar a boca, né? Uma banana verde, por exemplo, você tem aquele aperto. Né? A base ela tem essa característica. Ela era identificada antes dessa forma, né? Se experimentava a substância e definia ela como uma substância que amarrava a boca, tinha um sabor adstringente, tá? Uma característica da base é a condução de corrente elétrica. Se você colocar uma base em solução aquosa, ela pode conduzir corrente elétrica, assim como os ácidos. E eu tenho indicadores para base também. Por exemplo, se isso aqui for uma base, a fenolftaleína, que é um indicador, eu vou pingar aqui nessa base e ela vai ficar rosa, né? Lembra que a gente viu isso na aula passada? Se fosse um ácido, ia ficar incolor, né? Enfim. O azul de bromotimol aqui, se aqui for uma base, vai ficar azul. Se for um ácido, vai ficar amarelo, esverdeado, enfim. Nesse caso, eu uso esses indicadores para identificar as minhas bases, tá? Pela cor, tá, pessoal? Nomenclatura das bases, muito simples. Você vai colocar hidróxido mais D mais o nome do elemento. Veja, NaOH, então você vai pôr hidróxido de sódio. O Na é o sódio. LiOH, hidróxido de lítio. BaOH2, hidróxido de bário. NH4OH, hidróxido de amônio. Amônio é o nome desse cara aqui. SnOH4, hidróxido de estânio. Sn é o estânio. AlOH3, hidróxido de alumínio. Então, é hidróxido de o nome do elemento. Muito fácil. Tá. Pessoal, nossos exercícios aí. E você pode fazer eles aí. Qualquer coisa eu estarei aqui para ajudar vocês. Beleza, pessoal? Bem parecido com os exercícios dos ácidos. Mudei aí só a característica aí do exercício. Você pode fazer e responder aí, postar o grupo. Beleza, pessoal? Até a próxima.